Olá, eu me chamo Roberta Ferreira, eu curso Pedagogia no Centro Universitário FADERGS e hoje estou aqui para fazer uma apresentação de uma aula voltada para o segundo e terceiro ano do ensino fundamental. O segmento que eu estou fazendo é à distância, o ensino à distância, pois estamos vivendo um momento de pandemia, não podemos frequentar escolas ainda, Então essa minha aula é voltada para eles e hoje eu trago aqui um tema transversal, que pode ser trabalhado durante todo o ano, que é o meio ambiente, Então eu vou apresentar para vocês um vídeo curtinho, um vídeo animado curtinho, tem mais ou menos uns 3 minutos por aí, e ele exemplifica bem o que é o meio ambiente. Vamos lá? Olá, amiguinhos! Hoje vamos falar sobre o meio ambiente. O meio ambiente é o local onde se desenvolve a vida na Terra. É a natureza, com os seres vivos e não vivos que interagem entre si. O meio ambiente é tudo aquilo que nos cerca, como a água, o solo, a vegetação, o clima, os animais, o ser humano, dentre outras coisas. Por isso, é muito importante nós cuidarmos do meio ambiente, porque é o local onde nós vivemos. E se nós não cuidarmos do meio ambiente e causarmos mal a ele, estaremos fazendo mal a nós mesmos. Por exemplo, quando nós jogamos o óleo de cozinha na pia, ele desce pelo esgoto e vai parar no rio ou no mar, criando uma camada grossa sobre a água, impedindo a passagem da luz do sol e do oxigênio, o que leva à morte de muitos animais que vivem nessas áreas. Os lixos de sacos plásticos que são jogados na rua acabam se acumulando na natureza e que atrai animais que transmitem doenças para nós seres humanos. E muitas vezes também os sacos plásticos são consumidos por animais que pensam que são alimentos e acabam morrendo. E todas essas atitudes negativas em relação ao meio ambiente traz consequências desastrosas para nós mesmos. Muitas vezes as chuvas que caem, que alagam as cidades, que inundam e que traz mortes, é porque não tem por onde a água escorrer, porque os bueiros estão cheios de lixos. Precisamos mudar nossas atitudes. Pequenas atitudes fazem muita diferença. Podemos plantar uma árvore, isso já vai ajudar o oxigênio daquela região, deixando o ar mais fresco e trazendo sombra para nós passearmos debaixo das árvores, para os animais ficarem descansando. Devemos evitar o desperdício de água. Quando estivermos escovando nosso dente, devemos desligar a torneira. Isso já vai ajudar a preservar a água da natureza. Não devemos jogar o lixo na rua, e sim jogar o lixo na lixeira. Isso vai evitar com que a rua não fique suja, cheia de lixo, e também evita que os bueiros fiquem cheios de lixos, causando inundação na nossa cidade. Então, amiguinho, cabe a cada um de nós cuidar do meio ambiente. Se você aprendeu com esse vídeo, fale para o seu coleguinha, fale para o papai, para a mamãe, pois se todos nós cuidarmos do meio ambiente, todos nós ficaremos bem. E aí, crianças, gostaram do vídeo? Pois é, o meio ambiente é tudo isso que vocês viram no vídeo. É um conjunto de fatores físicos, biológicos, químicos que cercam os seres vivos e até mesmo os não vivos, É falar da natureza, falar daquilo que nos cerca, do meio em que nós vivemos. Dentro do meio ambiente tem vários fatores, várias coisas que podemos falar, incluindo a flora, a fauna, a água, o ar e até mesmo daquelas coisas mais ruins que acontecem com o meio ambiente, que é a poluição dos mares, a poluição do ar, que acaba prejudicando o nosso bem-estar dentro desse universo em que vivemos,
Então agora, já que vocês viram o vídeo, eu vou propor para vocês que vocês façam um cartaz coletivo, né? Vamos separar aí as turminhas entre 5 classes com 4 a 5 crianças, né? Que mais ou menos é o que predomina dentro das escolas. As turmas têm mais ou menos de 20 a 25 crianças, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, mais ou menos é isso, de 20 a 25 crianças. Então vamos separar os grupinhos e fazer um cartaz sobre aquilo que vocês entenderam sobre o meio ambiente, que foi apresentado no vídeo, sobre um pouquinho que eu falei agora. Vamos fazer um cartaz. Esse cartaz depois ele vai ser exposto no mural na escola como meio de conscientização e até mesmo de reflexão, né? Um incentivo para outras turmas, para as famílias quando chegam na escola, verem o trabalho das crianças e começar a entender, a dar valor para o mundo que nós vivemos, né? Que estamos aí sofrendo muitas consequências, né? E muitas delas causadas por nós mesmos, pelos seres humanos. Vamos ao trabalho então do cartaz. Mais ou menos vai ser estipulado para as crianças um tempo de 25 a 30 minutos entre desenho e pintura. As crianças também podem estar junto tentando entrarem no bom senso de colocar uma frase de incentivo do que querem do meio ambiente, né? Querem a natureza viva, né? Sem poluição. Então nós vamos fazer vários cartazes com incentivo para pôr na escola. Então, este foi um cartaz que eu fiz para exemplificar e mostrar mais ou menos para vocês o meu entendimento sobre o meio ambiente. Ali eu expus que tem muita queimada, muita derrubada de árvores, né? Desenhei ali um navio no mar ali poluindo, né? O petróleo no mar, os peixes morrendo, lixos jogados na rua, como mostra no desenho, logo embaixo ali no cartaz. E aí eu botei uma pequena frase dizendo que o planeta pede socorro, né? E o que será que estamos fazendo para contribuir para que o nosso planeta fique bem? O que será que nós estamos fazendo? Será que estamos fazendo a coisa certa? Será que estamos fazendo a coisa errada? Né? O que eu quero para o meu planeta é que ele fique bem para os próximos que vierem e que vão frequentar ele. E o mesmo vocês devem fazer. Agora eu vou apresentar mais um cartaz para vocês. O que devemos fazer para evitar que o nosso planeta se acabe? Então, o que fazer para contribuir com o meio ambiente? Evite o desperdício da água. Na hora que a água ela é muito importante, ela é nossa fonte de vida. Então, na hora que estiver usando a água, economize. Na hora de escovar os dentes, molha a escovinha, escova os dentes, desliga a torneira. Vamos enxaguar a boca, abre de novo. Tudo é um processo bem rapidinho. Lavar os alimentos, né, na hora de fazer comida, na hora de lavar uma roupa, tomar um banho. Então, evite desperdiçar a água. Evite usar ela em excesso. Jogue o lixo na lixeira. Então, lugar de lixo é no lixo. Não é tirado no chão, né, lá nos cantinhos, nos bueiros. A gente não descarta lixo nesses lugares. Né? E logo abaixo vem recicle o lixo. É muito importante reciclar o lixo. Para na hora que o caminhão da coleta passar perto das casas, ele sabe aonde vai ser colocado esse lixo, qual o lixo pegar. Né? Então é importante fazer a classificação do lixo. Vidro, né, no lugar do vidro, metal no lugar de metal, plástico no lugar de plástico e o papel no lugar de papel. Só que esses recipientes é difícil tu encontrar pela cidade. Normalmente tu vai ver nas escolas, né? Os latões lá colorido, bonitinho, para que levem para dentro das escolas o lixo limpo, descartem lá. Na cidade é meio difícil ter assim, é difícil tu encontrar. Normalmente tu vai encontrar lixeiras apenas de duas cores, que é o latão verde para descartar o lixo, né, que a gente pode aproveitar, que é o reciclável, e o latão marrom, que é para botar os dejetos, né, aquilo que a gente não consegue usar,
que é resto de comida, casca, certo? Evite o consumo desnecessário de energia elétrica, manter as luzes da casa todas ligadas, tudo ao mesmo tempo, né? Então evite isso, acenda a luz apenas do local que vai ser usado no momento. Se não vai ser usado, deixe desligado. Quanto mais energia nós consumimos, mais água, que é a fonte da nossa energia elétrica, é usada. Então aí a gente tem que usar com sabedoria, né? Usar a cabeça na hora de usar a luz em casa, né? E não criem animais silvestres em casa. Esses são apenas alguns dos que eu botei. Não criar animais silvestres em casa. Lugar de animalzinho é no seu habitat. Passarinho é no seu lugarzinho voando, né? Cobra, tem gente que gosta de criar cobra. Cobra tem que viver no seu habitat. Sapos, esses animaizinhos assim, eles têm que morar no seu habitat. Não pode tirar eles da natureza, pois eles são de lá. E os passarinhos não podem ficar presos em cativeiros. Eles têm que ser livres, né? Ninguém gosta de ficar aprisionado. Vocês gostariam de ficar aprisionado como eles? Não, né? Então não criem animais silvestres. Não matem, né? Já é difícil com o animalzinho doméstico, né? A gente cuida do cãozinho em casa, do gatinho, mas a gente também não pode deixar eles presos. A gente deve deixar eles, tem que ter uma proteção com os animais, deve deixar eles livres, soltos, assim como nós também somos. A gente tem o direito de ir e vir, eles também, certo? Vamos à nossa segunda proposta de trabalho? Então, nessa primeira parte da nossa aula, nós vimos um pouco do que é o meio ambiente. Ele é um conjunto de fatores, né, como já tinha dito lá no início, físico, biológicos e químicos, né? Nós vimos todo o processo também do lixo, né, o que nós podemos fazer com ele, as consequências negativas que ela nos traz e o que podemos fazer para contribuir junto com o meio ambiente, né, que é evitar desperdícios de certas coisas, evitar acúmulo de lixo, saber reciclar, saber reutilizar, e assim eu vou estar reduzindo e contribuindo para o meio ambiente. E agora, nessa nossa segunda parte de trabalho, né, após ter feito um trabalho com sucata, que depois nós, no final da aula, vamos fazer a parte da recreação e aí nós vamos brincar, vou mostrar tudo no final da nossa aula. Agora eu vou passar para a parte do trabalho do elemento água, que é a nossa fonte de vida, né? A água é um elemento muito, muito, muito importante para o nosso meio ambiente, para os seres vivos, né? Então agora nós vamos conhecer um pouquinho deste elemento, que é indispensável, né, na natureza, e que com o passar do tempo a gente está com uma atenção redobrada em cima deste elemento água. Sem ele a gente não tem vida. E a gente tem visto aí muito desperdício dela em todo o mundo, né? O mundo todo, como no trabalho que eu fiz, né? O nosso planeta pede socorro. A água é um elemento que vem sendo bastante consumido, é usado de maneira imprópria às vezes, né? E isso acaba nos prejudicando. Sem água não há vida, né? Não há vida para as plantas, não há vida para a gente, e a gente necessita muito desse elemento. A água, ela é um elemento que não tem cor, não tem cheiro, né? Ela é incolor, ela é inodora, né? E ela é bem cristalina, ela é límpida, né? E nós podemos encontrar ela em três estados físicos: líquido, gasoso e sólido. Com a água, nós podemos utilizar para a lavagem das roupas, da nossa higiene pessoal no geral, né? Banho, escovação de dentes. Podemos usar ela para alimentação, no preparo da comida. Então, por isso que devemos sempre ressaltar que a água é importante, né? Nós precisamos dela para isso. Já pensou se não tivéssemos a água para fazer todos esses processos? Não ter água para fazer uma comida, para lavar uma roupa, seria meio estranho, né? A gente andar de qualquer jeito, mas tudo deve ser usado sem estar cometendo desperdícios, né? A gente pode reutilizar a água para outras coisas também. Eu usei a água para lavar roupa, beleza, tá lá.
Sobrou aquela água, às vezes é lavada na bacia, algo parecido assim, e sobrou aquela água. Eu posso usar essa água para a lavagem de outras coisas, até para lavar a casa. Eu não preciso estar pegando água limpa para estar fazendo isso. Eu vou usar água novamente de novo só para enxaguar. Mas para fazer a lavagem, eu posso reaproveitar aquela água que foi lavada a roupa e utilizar para lavar a casa. De repente até para lavar o carro, né? Então, para a gente entender melhor agora esse processo da água, eu vou contar uma historinha para vocês. A história que trago para vocês hoje é a história da gotinha Plim Plim. A gotinha Plim Plim vivia numa nuvem junto com milhões de outras gotas. Lá, ela era muito feliz. Um dia, um vento forte soprou e a gotinha não conseguiu se segurar e caiu como uma chuvinha fininha e fresquinha. Ela caiu sobre um jardim cheio de flores coloridas e ficou maravilhada com tanta beleza. Deslizando sob a flor, descobriu que era ela que trazia parte do alimento das plantas. E ficou muito feliz por ajudar. Escorregou pelo caule até chegar à raiz. E lá recebeu todos os agradecimentos que merecia. E até tirou uma soneca na terra. No outro dia, o sol apareceu bem forte. A gotinha se transformou em vapor e subiu novamente para o céu, formando uma nuvem bem bonita. Ela sentiu-se feliz por ter cumprido a sua missão na Terra. Então, gente, não sei se deu para vocês entenderem um pouquinho do que eu quis explicar para vocês, né? É que eu mostrei, no caso, o processo da água, né, no nosso meio ambiente. O que ela faz? Ela está lá no céu, né, entre as nuvens, e aí quando tem o sol muito forte, essas gotículas de água vão evaporar, formando uma nuvem carregada de chuva. E aí vem a chuvinha fresquinha, o qual é necessário para o meio ambiente, necessário para as plantas. Como vocês viram na história, as plantas se alimentam dela. Então, por isso que é muito importante a água, as chuvas, né, no nosso meio ambiente. Então, a água fica sempre circulando. Ela cai, passa, né, por um processo, fica na terra, né? E quando vem o sol bem forte, o que acontece? Ela vai evaporando, vai sumindo e se formam as nuvens de novo, né? Foi isso que a história mostrou para vocês, o processo da água no nosso meio ambiente. Por isso que ela é importante, viu? As flores ficaram todas animadinhas, né? Maravilhadas com a presença daquela chuva. E ela também ficou maravilhada com as flores, porque também as flores ficaram muito agradecidas, porque é delas que ela precisa, né? Precisa da água. Então, feita a historinha com as crianças, que foi no improviso, não sei se deu para ver muito bem. Depois de ter feito essa história com as crianças, a gente parte para a parte dos questionamentos. Perguntar o que eles acharam da história, se gostaram ou não, né? A gente faz questionamentos perguntando sobre o título da história, né? E aí eles devem responder, né? Eles devem prestar atenção na história e devem responder de acordo com aquilo que a professora está perguntando, né? Tem que ser coerente naquilo que vai responder. Qual o título da história? Quem era a gotinha Plim Plim? Quem é que ficou na história agradecida com a presença dela? Né? Quem fez ela evaporar? Então, são tipos de questionamentos a serem feitos com as crianças na sala de aula, né? A gente trabalha a atenção através da história, né? Assim eles podem ver
mentalizar, prestar atenção e depois responder adequadamente as questões. Nessa segunda proposta, nós vamos abordar um pouco sobre o lixo, né? As consequências que ele traz. Além da poluição do ar, da terra, da água, a má gestão dos resíduos tem efeitos prejudiciais à saúde. E com ela, né, vem uma proliferação aí de animais que trazem doenças infecciosas para a gente, como o rato e o mosquito, que trouxe aí a dengue, a chikungunya, né, esses tipos de doença que nós ao longo dos anos tem vivenciado e convivido com isso. Além da leptospirose, que é causada pelo rato, né? Então, elas trazem uma série de consequências à saúde pública, além da degradação do ambiente e bem como os impactos paisagísticos, né? Deixando o ambiente visual, né? Aquela coisa linda que a gente vê, como as praças, para nós acaba ficando feio, assim, a gente olha e se sente tão triste, puxa, é tanto lixo que tu não tem vontade de sentar no lugar ali, ficar tranquilo, ter um momento de lazer, num local sujo, e nem dá para ficar, né, senão, já viu, né, aí vem uma série de doenças pra gente, a gente tanto contato com lixo, então traz um cenário feio para o nosso meio ambiente. Bom, o lixo reciclável ele é composto por vidros, plásticos, papel e metais. E esse tipo de lixo são lixos que nós podemos trabalhar com eles, podemos reciclar e trabalhar com ele, fazer outras coisas. Né? Não é simplesmente chegar, não vou usar mais, descartar na rua. Não, nós podemos trabalhar com ele. O vidro mesmo, nós podemos aí fazer recipientes para colocar comida, doces, né? Fazer trabalhos de artesanato. Podemos decorar, deixar limpinho e fazer trabalho de artesanato ali para colocar mantimentos, né? Alimentícios, ou até mesmo alguma coisa em casa que vocês queiram guardar, assim, lápis, fazer um porta-lápis, alguma coisa parecida. O papelão a gente pode fazer o papel, né? Na verdade, a gente pode reciclar, fazer um processo com ele, né? Por qual nós podemos reaproveitar ele de novo. Nós temos aí até o papel higiênico que é reciclável, né? Vem de material já que foi usado. Os jornais na rua que encontramos, né? Também são usados. O metal a gente também pode fazer artesanato, usar eles para outras coisas. E assim por diante, né? E hoje aqui a proposta que eu trago para vocês é fazer um brinquedo. Esse brinquedo ele é chamado de vai e vem. Nós vamos usar aqui garrafas PETs, que eu tenho aqui ao fundo, e diversos outros materiais, EVA, cola, né? Então nós vamos fazer a brincadeira do vai e vem, vamos enfeitar, deixar bem bonito e fazendo trabalho aí recreativo com as crianças no pátio. Ok? Vamos lá, vamos começar nosso trabalho então. O trabalho de hoje é fazer então um brinquedo, o vai e vem. Material na mão então, e vamos começar a fazer nosso trabalho. Nós vamos precisar de 2 garrafas PET, de 2 litros, né? Garrafas grandes, não importa a cor. Mas tem que ser garrafa PET, de 2 litros, para poder fazer o vai e vem. Pois a garrafa ela vai ser cortada, mais ou menos no meio, e nós vamos encaixar uma na outra. Essas garrafas, elas devem estar sem tampa. Então, vou começar tirando a tampa dessas 2 garrafas. Também vamos precisar de cordão de nylon ou cordão de varal. Aqui no caso, eu comprei 5 metros de cordão de varal. E aí eu dividi ao meio, centralizei bem e cortei o cordão no meio. Aí deu mais ou menos 2,5 metros de cordão, né? 2 pedaços de cordão. Dos 5 metros eu parti ao meio. E aí eu peguei EVA colorido, fita adesiva, tem tesoura para usar e também cola quente caso precise. Então eu vou começar agora cortando a garrafa.
as crianças na escola elas não vão fazer sozinhas. É sempre bom ter o auxílio de um adulto, porque a garrafa ele é um plástico cortante, é um plástico mais resistente, então as crianças podem se machucar, então é sempre bom estar auxiliando eles na hora de fazer o trabalho. Dar uma emparelhada aqui, tirar as pontinhas. Não ter perigo de se machucar, de cortar as mãos. Agora vamos cortar a segunda garrafa. Oxi! Aconteceu um pequeno desastre aqui agora. Ao cortar, uma garrafa voou no chão. Também vamos emparelhar. Agora vamos encaixar uma na outra. Eu vou passar agora uma fita aqui no meio, a fita adesiva, que é para não ter perigo da garrafa soltar. Eu vou usar uma fita larga, ela não é colorida, mas a gente pode estar aí usando fita colorida para enfeitar a garrafa. Eu vou passando a fita em toda a volta. Fixando bem as garrafas. Passa a tesoura. Eis que elas estão bem firmes. Próximo passo, vamos passar o cordão dentro das garrafas. Cordão passadinho dentro da garrafa, as duas linhas, ó, os 2,5 metros, né, nós partimos, estão aqui dentro da garrafa, mais ou menos para vocês terem uma ideia de como é o brinquedo. Com a outra metade da garrafa, eu vou fazer 4 argolas, que é onde vai ficar amarrado o cordãozinho, no vai e vem, para a gente fazer a brincadeira de abrir e fechar. Então, aqui eu vou forrar não, né? Vamos fechar o durex na volta, que é para proteger, porque na hora da criança brincar não tem perigo de estar cortando a mão, pois, como eu tinha dito antes, a PET ela é um material que é um plástico um pouquinho mais duro e ele é cortante. Então, eu vou forrar
com o durex aqui, né, com a fita adesiva, fechando toda a voltinha da argola. Ó. Cortei em tiras, mais ou menos uns 2 dedinhos. Cortei 4 tiras para montar as 4 argolas. E agora eu vou fechar com a fita adesiva. Mais ou menos neste tamanho, que entre a mão e dê para segurar direitinho, né? Nem tão pequenininho, nem tão grande. Até para que a garrafa não dê nas mãos e machuque a mão da criança. Quanto mais forças eu usar para abrir o vai e vem na hora de brincar, ela chega com muita precisão e acaba machucando o dedinho. Então vamos forrar. Quanto mais proteção tiver, melhor. Agora que estão os 4 forradinhos, não tem perigo de machucar a mão da criança, eu vou amarrar o cordão. Aqui vai uma ponta. Já estou amarrando. É preciso dar um nó bem forte, não ter perigo de desamarrar. Dá 3 nozinhos. Agora eu vou usar outra argola, a outra pontinha vou amarrar. Um lado pronto, vamos para o próximo. Brinquedo quase pronto, quase finalizando. Agora nós vamos para a parte da decoração da garrafa. Aqui estão as 4 argolas presas. O vai e vem já centralizadinho. E agora é só decorar a garrafa. Eis chegado o momento, então, de decorar o nosso brinquedo. Então, eu vou estar usando cola quente.
E os EVAs coloridos que eu peguei aqui, pinguei um pouquinho de cola, bem embaixo do gargalo ali da garrafa. Depois, bem no centro, vou fazer mais um pinguinho de cola. E lá na ponta também. Vocês podem estar fazendo também pintura com cola colorida na garrafa, usar tinta, usar fita adesiva colorida. Aí fica a critério de vocês como trabalhar com as crianças. Eu escolhi trabalhar o EVA. Agora eu vou pegar outra tira de EVA de uma outra cor. E vou fazer o mesmo processo. Pontinha que tá sobrando eu tô tirando. Assim nós vamos até fechar a garrafa. Vou colocar mais um bastão de silicone aqui. Pois o que já estava aqui na minha pistola já era pouco. Vou recortar mais algumas tiras. Finalizado o trabalho de decoração da garrafa, né, do vai e vem, agora só nos resta brincar e conversar depois na sala de aula sobre a história do brinquedo vai e vem. Feita a atividade de interpretação do texto, nós vamos partir agora para o trabalho de fixação dos conteúdos que a gente vem vivenciando nessa aula. Nesse momento aqui eu preparei uma folhinha, tá? Falando sobre a água. Ele é um caça-palavras. Então eu vou ler para vocês o que diz em cima aqui, né, sobre a água na natureza. E todas as palavrinhas que estão grifadas no trabalho é as palavrinhas que nós devemos procurar lá embaixo no caça-palavras, né? Conforme a gente vai achando as palavrinhas que estão grifadas, nós vamos marcando com giz de cera, lápis, né, o que achar melhor. E vamos marcando a palavrinha corretamente, certo? Água na natureza. Água para beber, água para lavar, água para regar, água para nadar. Água nos lagos, água nos rios, água das chuvas, água nos mares. O nosso planeta azul é mesmo uma beleza. Do norte até o sul, tem água na natureza. Então, nosso exercício está pedindo para procurar todas as palavrinhas grifadas no texto acima. Depois que fizer isso, podemos colorir. Eu optei por trabalhar com giz de cera e fazer a procura das palavras. Peguei um giz de cera de cor clara para grifar, porque senão a gente não consegue ver qual a palavrinha se usar uma cor escura. Então, o ideal é pegar uma cor clara. Melhor ainda, quando está trabalhando com as crianças na sala de aula, é usar o lápis, tá? Então, vamos lá ao nosso trabalhinho. Primeira palavra grifada lá em cima é beber.
Então, eu vou grifar lá em cima, de amarelinho, que é para me saber qual é a palavrinha que eu devo procurar no diagrama lá embaixo. Ó, beber, tá? Então, vou agora para o próximo item. Lá embaixo, procurar a palavrinha beber. Próxima palavra. Lavar. Então, agora eu devo procurar a palavra lavar. Vou grifar lá em cima com giz amarelo e depois vou procurar ele aqui embaixo. Lavar. As palavras, elas podem ser encontradas na horizontal ou na vertical. Aqui a palavrinha lavar está na vertical e a palavrinha beber na horizontal. Próxima palavra, regar, tá? Palavrinha regar, né? Alguém sabe o que é regar? É bem simples, fácil. É o mesmo que chegar e molhar as plantinhas, né? Regar as plantas, certo? Então, vamos procurar a palavrinha regar. Então, palavrinha regar era a terceira palavra do nosso textinho. Ela está entre o beber. Regar está na vertical. Ó, beber, regar, certo? Próxima palavra, nadar. Nadar, bem no cantinho. Então, é preciso ter muita atenção na hora de fazer esse exercício, né? No caso, e ele é muito bom, que ele vai fazer você pensar e ter muita atenção na hora de procurar as palavras. Ele deve ser feito sempre com calma, nada de fazer correndo, ele vai exigir muito a sua atenção. Próxima palavra, lagos. Achei a palavrinha lagos, lá em cima. Da mesma maneira que encontrei beber e regar, juntos, lavar e lagos encontram-se pertinho um do outro. Lagos. A gente deve ter uma atenção voltada na palavrinha para ver se estamos grifando ela corretamente. Pois lagos, ela está no plural, tá? Não é lago, é lagos. Então, quando for procurar, deve ser corretamente, como está escrito lá em cima. Próxima palavra, rios. Rios. Bem aqui, ó, na vertical. Próxima palavrinha, chuvas. Tá? Chuvas. Próxima palavra, e para finalizar, mares. Aqui está mares. Então, quantas palavrinhas eu tinha que procurar lá no meu diagrama? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 palavrinhas eu deveria procurar no meu diagrama. Então, está feito. Feito o trabalho, vocês podem colorir ele e colar no caderno. Continuando a nossa aula, agora nós vamos falar sobre os seres vivos e não vivos. Então, os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e depois morrem. Neste grupo estão incluídos os animais e as plantas. Nos seres não vivos, são aqueles que não possuem vida, que não têm como respirar, como se reproduzir, e neste grupo inclui-se o ar, a água, o solo e as pedras. Lá no grupo dos seres vivos, então, a gente tem uma série de animais, tem uma série de plantas, né? E eles têm muitas características diferentes. Dá para trabalhar muita coisa em cima deste conteúdo. Só que a minha proposta hoje, para as crianças, no caso, é eles fazerem um desenho do que eles entenderam um pouquinho dos seres vivos e não vivos,
né? E depois a gente vai falando dos grupos que eles são classificados, né? Conforme a aula vai passando, a gente fala qual o habitat deles, o que eles fazem, né? Que tem uma série de coisas para se analisar e estudar um pouquinho. Agora então, o exercício que eu quero que vocês façam é sobre o que vocês entenderam agora dos seres vivos e não vivos. Vocês vão fazer um desenho de um ser vivo e um ser não vivo, no caso. Nem é ser, né? É não vivo, né? E vamos desenhar na folha de ofício. Nós vamos pegar então, dividir a folha ao meio. De um lado da folha eu vou classificar então e vou fazer o desenho de ser vivo e o outro não vivo. Depois do desenho realizado, nós vamos colorir na folha. Bom, como eu já tinha feito, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz, tá? De um lado, então, no ser vivo, eu tenho uma borboleta. Do outro lado, eu tenho o lago. Então, a borboleta, ela é um animalzinho classificado como inseto. Ela costuma alimentar-se de frutas em decomposição, néctar de flores, pequenas lagartas e folhas de urtiga. Ela se alimenta dessas coisas que eu acabei de falar para vocês. Em suas asas, ela tem escamas coloridas, tá? E ela é dividida em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. Do outro lado, eu tenho o ser não vivo, tá? Então, ali eu tenho o lago. O lago, ele é um nome utilizado para designar uma depressão de formação natural que armazena de maneira constante uma elevada quantidade de água. Ou seja, a água contida em um lago pode ter várias origens, como nascente própria, água da chuva, água salgada de mares antigos, de rios e derretimento de geleiras. Tá? Então, este foi o trabalho que eu fiz após ali a introdução sobre o que são seres vivos e não vivos. Como eu disse anteriormente, os animais eles têm muita diferença. Uns vivem na água, outros vivem no solo e no ar. Tá? Tem animais que vivem perto da gente e tem animais que vivem em outros lugares, que são chamados de animais selvagens. Esses nós não podemos lidar com eles, não podemos ter na nossa casa, não podemos criar. Já os animais domésticos a gente pode ter perto da gente, criar, né? Ter todo o cuidado com o animalzinho. Então nós vamos ver agora esses animais. E vocês, na casa de vocês, vocês criam algum animalzinho que seja doméstico? Vocês conhecem alguma pessoa que tem animais que não pode ser criado dentro de casa? Contem para mim. Isso é muito importante. Animais silvestres não podemos criar na nossa casa. Eles são do território deles, do habitat deles. Eles não podem ser criados dentro da nossa casa em cativeiros. Eles precisam ser livres. Neste grupo inclui-se cobras, passarinhos, né, entre outros animais. Esses animais não podemos criar junto conosco. Mas agora nós vamos conhecer um pouco dos animais silvestres, selvagens e os animais domésticos. Bom, trago aqui na folha para vocês verem, tá? Os animais domésticos, como eu tinha dito antes, são aqueles animaizinhos que vivem perto de nós. Ali tem um exemplo do cachorro, o gato, a galinha, entre outros animaizinhos, né? Tem gente que cria em casa cavalo, né? Tem coelhos. Esse tipo de animaizinho, eles podem viver perto da gente, mas a gente precisa ter um cuidado muito grande com eles. E os animais selvagens, que são aqueles que vivem longe de nós. Geralmente eles vivem nas matas, nas florestas ou até mesmo nas selvas. Onça, tigre, elefante, cobra, esses são os exemplos dos animais selvagens. Ok? O que eu quero nesse trabalho? Eu quero que vocês pintem, tá?
um animalzinho que vocês têm perto de vocês. Se vocês têm um desses animaizinhos em casa, pode pintar. Normalmente o que tem mais em casa, o pessoal costuma criar, é o cachorro, é o gato, mas de repente você pode ter os 3 animaizinhos que estão ali em cima. E aí vocês podem colorir os 3 animaizinhos, tá? E os de baixo, eu quero que vocês circulem aquele animalzinho que come pasto. Pasto não, desculpe. Que come vegetal, tá? Tem que ver, analisar bem esses 3 animaizinhos aqui embaixo. E vocês vão colorir apenas aquele que come vegetal, que come folhas. Vamos lá? Trabalho realizado de pintura. Bom, no primeiro quadradinho eu colori apenas o cachorro, porque na minha casa eu tenho apenas o cachorro. Ele é um animalzinho de 4 patas, ele tem pelos, ele gosta muito de brincar, de correr, de ficar solto pelo pátio e alimenta-se de ração, né? É um alimento próprio para cachorro. Já os animaizinhos de baixo, eu colori os 3. Por quê? Porque basicamente a alimentação deles é baseada em vegetais. Eles comem folhas, qualquer um dos 3, eles se alimentam de folhas, tirando o macaco e o elefante que comem frutas também, mas o principal da alimentação deles, o prato principal, são as folhas, são os vegetais, incluindo esses outros que eu acabei de falar, ok? Agora que vimos um pouco de cada coisa sobre o meio ambiente, resumidamente, nós vamos partir para os exercícios de fixação. E eu trago aqui para vocês hoje o trabalho de separação de sílabas, tá? Então, trabalhar sílabas significa estarmos atentos à palavrinha, ao som e fazer a leitura pausadamente dessas palavras. Por exemplo, aqui eu tenho um jogo de caça-palavras, que é o que eu trouxe para vocês, no caso, para exercitar. E nesse caça-palavras, eu colori as palavrinhas que era para serem achadas dentro do diagrama. A primeira palavrinha que eu achei foi papéis. Então, papéis. Esta é a palavra por inteiro. Então, eu escrevi aqui na primeira coluna papéis. Então, quando falamos separar sílabas, significa que nós estamos separando a palavra em pedacinhos. E que para isso aconteça, é preciso fazer a pronúncia pausadamente. Papéis. Quantas vezes eu abri a boca para citar a palavra papéis? Eu fiz a leitura, eu fiz a pronúncia dessa palavra 2 vezes. Então, significa que a palavrinha ela é separada em 2 sílabas. Papéis. E aí eu coloquei aqui do lado. Este trabalho é o que as crianças vão fazer. Então, assim, de preferência que as crianças façam com lápis, após a correção da professora, tá tudo certinho. Podem colorir, tá? A segunda palavra que eu achei, vidros. Vidros. Falei 2 vezes, né? A palavrinha, dividi ela, fiz a leitura, falei ela em 2 etapas. Vidros. Então, esta palavrinha vidros, eu separei ela aqui do lado, dividi ela em pedacinhos e vi que ela tem 2 sílabas também. Quando a gente tem palavras de 2 sílabas, significa que elas são dissílabas, tá? Pois tem 2, tá? Tem 2 sílabas. Terceira palavra, metais. A mesma coisa que as 2 primeiras palavrinhas. Metais. Ela tem 2 sílabas, tá? Metais está lá em cima. Foi a terceira palavrinha que eu encontrei. Jornais. Jornais. 2 vezes também. Agora vai mudar um pouquinho.
plásticos. Aqui está a palavrinha plásticos, tá? Então, quando eu pronunciei a palavra plásticos, eu já vi que teve uma pequena diferença. Ela foi um pouquinho mais além do que as palavras que eu citei em cima. Plásticos. Quantas vezes eu pronunciei esta palavrinha? 3 vezes. Então, significa que ela tem 3 sílabas. Garrafas. Quando a gente tem 2 letrinhas iguais, nós separamos ela por hífen. Elas podem ser separadas, tá? Garrafas. 3 sílabas também. Aqui está garrafas, coloridas de rosa, no nosso diagrama. Depois a última palavrinha, latas. Pronunciei ela 2 vezes, escrevi ela por inteiro na primeira coluna e depois na segunda coluna eu separei as sílabas, tá? Então esse é o trabalho de separação das sílabas. É ouvir, pronunciar pausadamente, separando as palavrinhas em sílabas, separando elas em grupinhos. É o mesmo que trabalhar as sílabas quando a gente junta ela com as vogais. Por exemplo, se eu juntar C, A, vai ser K. Eu vou ter uma sílaba, tá? E assim por diante. Aí, quando nós formamos palavras, a gente faz o trabalho de separação também, e assim a gente vai vendo quantas sílabas é separada as palavrinhas, tá? E aí a gente conta, né? Tem a primeira palavra, papéis, tem 2 sílabas. Plásticos, tem 3 sílabas. Mas o número de letras é maior do que de sílabas. Letras é fazer a contagem em unidade de cada letrinha. Sílabas é juntar 2 letrinhas, normalmente consoante com uma vogal, tá? Quando a gente tem a presença de 2 consoantes juntas e que são iguais, nós separamos. Há, às vezes, palavras que são formadas por 2 consoantes juntas. Normalmente, elas também não se separam, ok? Na atividade agora, de um lado nós vamos ter os combatentes da natureza e do outro lado os causadores da poluição. A intenção dessa atividade é sujar o meio ambiente, enquanto nós vamos ter os combatentes que vão fazer a conscientização da limpeza. Eles vão limpar, vão manter o ambiente limpo. Vamos começar a brincadeira? 3. Manda pra lá, não pode ficar sujo aí. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,